Olá, muito bom dia a todos. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula de História. Continuidade que eu falo porque nós começamos dia 2 e a segunda aula, dia 9, nós falamos um pouco sobre o Dia Internacional da Mulher. Então hoje nós vamos dar continuidade no livro didático, na página 13 a 18, ok? O objetivo dessa aula é compreender diferentes formas de marcar o tempo, perceber que os calendários são construções culturais. Vendo, gente? O calendário é importante na vida do ser humano. E vamos também falar sobre como tudo começou, a questão da nossa língua, que é a língua em portuguesa, né? E nós temos também a língua indígena, né? Quando os portugueses chegaram aqui já existiam os indígenas, né? Conhecendo nossa realidade. Usamos como exemplo a língua portuguesa. Muito antes dos portugueses chegarem ao atual território brasileiro, em 1500, os indígenas que aqui viviam falavam uma variedade de línguas indígenas, como tupi, Yanomami, Ticuna e entre outras. Depois de 1500, a língua portuguesa tornou-se pouco a pouco o idioma falado pela maioria da população. Até hoje, muitos povos indígenas falam apenas o seu próprio idioma. Então, nós, para quem não sabe, nós temos comunidades indígenas que eles ainda falam a sua própria língua, ok? Essas informações, além de ampliar nossos horizontes, levam-nos a conhecer outras culturas, diferentes grupos humanos, o modo de viver e de pensar. E quando tomamos consciência de que o mundo é feito por grupos com experiências diferentes, aprendemos, por exemplo, que não existe povos ou religiões melhores ou piores que outros. Então, gente, cada país tem sua cultura, né? Então não existe um melhor do que o outro, nós temos que respeitar. Todos os povos fazem parte da história da humanidade e merecem o mesmo respeito com que queremos e gostamos de ser tratados. Então, se você tem respeito pela cultura do outro, o outro obviamente vai ter respeito pela sua. Por aí vai. Vamos falar um pouco aqui da marcação do tempo. A preocupação do ser humano em marcar o tempo é muito antiga. Certos indícios mostram que as pessoas, mesmo na época em que ainda viviam em cavernas e andavam de um lugar para outro em busca de alimentos, já se preocupavam em criar algum tipo de marcação do tempo. Então, naquela época, gente, as pessoas eram nômades. Nômades são pessoas que não tinham moradia fixa. Viviam de um lugar para outro, de uma região para outra. Atrás de quê? De alimentos, né? Em diferentes lugares do mundo, diversos grupos humanos, ao observar a natureza, constataram que de tempo em tempo, certos fenômenos físicos se repetiam. Uma época mais chuvosa, outra mais seca, um período mais quente, outro período mais frio, né? Então, isso aí tudo é conhecido como o tempo da natureza. Com base nessas observações, eles conseguiram saber o melhor período de plantar, a melhor época de colher e estocar os alimentos, o momento de se preparar para o inverno e a época das enchentes dos rios. Então eles tinham toda essa preocupação, né? Como hoje existem também. Se você chegar num sítio, às vezes, aí tá sem um relógio, aí aquelas pessoas mais antigas, eles têm experiência, ele olha para o sol e diz aproximadamente que hora que é. Vamos falar agora sobre o tempo cronológico. Existem alguns que estão em pleno uso. É o caso do calendário islâmico, com base no movimento da lua. Do hebreu, que utiliza tanto o movimento da terra em torno do sol como da lua em volta da terra. Do indígena do povo do Xingu, que relaciona os meses do ano com diferentes atividades
cotidianas, como a pesca, a colheita do milho, o plantio da mandioca, etc. E do gregoriano, que é oficialmente utilizado até hoje. Então, nosso calendário é o gregoriano, mas os indígenas têm um calendário dele. Se você observar aí, se tiver o livro aí na página 15, nós temos o calendário indígena, né? Esse calendário está dizendo aqui, ó, fonte geográfica indígena. Esse calendário aqui, ele existe as atividades realizadas pelos os povos indígenas. Se você observar, ó, né? Aqui tem os desenhos do plantio, né? Aqui você vê, tem a pesca, tem o milho e por aí vai, que é a agricultura, né? Então, plantio também da mandioca, tudo aqui eles mostram, né, no seu calendário. O calendário que nós usamos até hoje é o gregoriano, né? É adotado no Brasil e em muitos países de outros continentes e começa do dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. E ele tem 365 dias, né? Então, por isso que é importante, né, na vida do ser humano, o calendário, para você se planejar. O tempo histórico. O tempo cronológico é medido por meio de datas que se sucedem. Já o tempo histórico não tem a duração precisa. Ele está relacionado ao tempo que durou determinado processo histórico, ou modo de vida de uma sociedade, grupo ou indivíduo, chamado pelos historiadores de sujeitos históricos. Por exemplo, quando estudamos a história do Brasil, vemos que o tempo histórico, por exemplo, da escravidão, teve início nas primeiras décadas do século XVI e permaneceu até 1888, quando a abolição provocou uma ruptura no trabalho escravo do país. Falando de escravidão, a semana que vem nós nossa aula será falando sobre a escravidão, né? Mais precisamente sobre a abolição, que o primeiro estado brasileiro a abolir a escravidão foi o Ceará, né? Nós temos um grande guerreiro, conhecido por Dragão do Mar, mas a gente vai se aprofundar mais na próxima aula, ok? Então vamos lá. Fontes do historiador. Feito com base em fontes, o historiador ele faz suas pesquisas através de quê? Vestígios, indícios, evidências históricas, né? Que são marcas e experiências dos seres humanos ao longo dos tempos. Como exemplo de evidências materiais, temos o quê? Documentos escritos, cartas, manuscritos, artigos de jornal, certidão de nascimento. Já os visuais, fotografia, pinturas, gravuras. E os vestuários, né? Nós temos roupas. Então o historiador suas fontes de pesquisa são através de vestígios, vestuários, né? A questão das artes visuais, fotografias, né? E por aí vai. Ele tem como base das suas pesquisas essas fontes. Tá ok, gente? Então nós falamos aqui sobre a marcação do tempo, né? O tempo cronológico, calendário gregoriano, que é o que nós utilizamos até hoje, e o calendário indígena também, que existe nas comunidades indígenas. Falamos também sobre o tempo histórico, né? E a questão da nossa língua, né? A língua portuguesa. Nós adotamos a língua portuguesa, devido aos portugueses, devido aqui no nosso país, né? Mas também nós temos várias línguas indígenas,
né, que tem comunidade indígena que a utilizam, ok? Eu vou passar, gente, aqui para vocês também uma atividadezinha, né? E vai servir de sondagem, né? Vai ser desde do porquê estudar a história até o tempo cronológico, né? A marcação do tempo. Vou passar para vocês, mandar o link aí, né? Bons estudos e façam a atividade que serve como frequência para vocês. E não esqueça, gente, por favor, pelo amor de Deus, sempre vocês esquecem de colocar a série, né, a sala. E lá no Google Forms já tem, isso é vocês marcar. Você coloca o seu nome completo. Aí a sala, obviamente, vai ser o sexto, a série, o sexto ano. Aí você vai botar a sala, série A, B, C, D, E, F ou G, que são as quais eu trabalho. Ok? Não esqueçam de fazer isso aí. Ok? Então, até a próxima aula.